Paz, gente. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Tenham começado bem a semana. Em nome de Jesus. A gente está num cenário diferente. Estamos fazendo aqui no quarto. Amém. Hoje eu não estou no meu escritório, na minha sala. Mas, glória a Deus. Espero que sua semana tenha começado bem. Que você tenha, em nome de Jesus, começado aí com muita alegria, começado aí com muito desejo de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje, mais um culto, mais uma oportunidade de nós orarmos, mais uma oportunidade da gente celebrar ao Senhor, mais uma oportunidade da gente compartilhar a palavra, dando continuidade àquilo que Deus está falando conosco ao longo dessas semanas. Né? Hoje, último dia do mês de maio. O mês de maio foi um mês muito abençoado nas nossas vidas, onde nós vivemos muita coisa, né? Domingo tivemos o nosso último culto de domingo do mês, tivemos o almoço das famílias, foi muito bom, foi muito gostoso, foi um tempo de partilha muito precioso, né? Nosso culto à noite também foi bênção, tinha pouca gente presencial, até online também, tinha poucas pessoas conectadas conosco, né? E quem não pôde participar perdeu uma rica oportunidade, né, de receber algo do Senhor, né, uma palavra rema, uma palavra preciosa para nós. Mas está gravado, né? Eu sei que muita gente acaba participando depois, assistindo depois. Deus abençoe sua vida. Quero ler com você no cenáculo de hoje. No cenáculo de hoje, ele tem por título Um Coração Agradecido. Um Coração Agradecido. E o texto indicado é em Filipenses 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao 6. Se você puder abrir aí. Filipenses 1. Nós vamos ler do 3 ao 6. Na minha Bíblia, começo essa tosse, está repreendido. Tem por título Ação de Graças e Oração de Paulo. A gente vai ler do 3 ao 6. Diz assim: Todas as vezes que penso em vocês, eu dou graças a meu Deus. Sempre que oro, eu peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Um coração agradecido. Vamos ler. Dou graças ao meu Deus por tudo que eu lembro de vocês. Refletindo sobre a minha jornada espiritual, eu percebo que certas pessoas ajudaram a moldar a direção da minha vida. E eu me lembro do pastor que compartilhou o evangelho comigo quando eu era um jovem agnóstico. Lembro-me do grupo de jovens adultos da igreja que me acolheu e lembro-me do vice-diretor de um seminário que interveio para ajudar um novo aluno cuja família estava passando por uma situação financeira frágil. Algumas dessas memórias remontam a 50 anos. Deus traz pessoas para a nossa vida que nos encorajam e nos guiam de maneira transformadora. Quando me lembro dessas pessoas e da bênção que foram, eu sinto gratidão
por elas e por Deus. O apóstolo Paulo sentiu esse tipo de gratidão. A passagem citada de hoje é o início da carta de Paulo à igreja de Filipos. A igreja o apoiou em seu ministério e enviou um de seus membros com um presente para ele quando ele estava na prisão domiciliar em Roma. Na carta aos Filipenses, Paulo se lembra das muitas bênçãos que recebeu da igreja. Mesmo na prisão, ele agradece a Deus em suas orações. Assim como Paulo, precisamos também lembrar de quando Deus nos abençoou por meio de outras pessoas e que nossas orações venham de corações agradecidos. Amém. Oração, querido Deus, obrigado pelas pessoas que tu trouxeste para a nossa vida no momento certo. Ajuda-nos a lembrar delas com um coração grato em nome de Jesus. Amém. Pensamento para o dia. Hoje, agradecerei a Deus pelas bênçãos que outros trouxeram à minha vida. Oremos pelas pessoas que moldam a nossa fé. Palavra de Alwyn Balnave, da Colômbia Britânica, no Canadá. Oremos pelas pessoas que moldaram a nossa fé. Você lembra das pessoas que moldaram a sua fé? Das pessoas que te guiaram, que influenciaram a tua vida? As pessoas que te discipularam, que falaram de Jesus para você, que insistiram na sua vida. Você lembra dessas pessoas? Você lembra? Se você lembra, coloca aqui no chat. Eu lembro de fulano de tal. Eu lembro com muito carinho. Se você lembra dessas pessoas, eu quero te desafiar a você, não daqui a pouco, né? Não hoje ainda, porque já vai ficar tarde, mas amanhã de manhã, se for possível e você tiver o contato dessas pessoas ainda, tiver o telefone, ou mesmo que seja o contato nas redes sociais, entre em contato com essa pessoa e fala assim, eu lembrei de você. Lembrei de tudo que você fez pela minha vida. Lembrei de tudo que você me ensinou e eu tô ligando para dizer o como eu sou grato a Deus pela sua vida. O como eu sou grato a Deus porque Ele usou você como um instrumento para me alcançar. Eu desafio você a ter um coração agradecido. Nós falamos tanto do coração aquecido, né? Semana passada foi o dia do coração aquecido. E hoje nós estamos falando sobre um coração agradecido, porque o coração aquecido por Deus é um coração grato. Eu tenho total ciência disso e tenho total certeza disso. Um coração aquecido pelo amor de Deus é também um coração agradecido, um coração cheio de gratidão ao Senhor pela vida das pessoas que o Senhor tem colocado na nossa história. Então eu desafio você a fazer isso. Desafio você a fazer isso. Amém? Quero saber quem é que está aqui conosco. Coloca aqui no chat quem está conosco, né? Que mostra o númerozinho de quantas contas estão logadas, mas eu sei que não são só não é só esse número, tem gente aí junto com você, né? Então fala assim, tô aqui, tá eu e fulano, tá eu e ciclano, paz do Senhor, dá um paz do Senhor, dá um glória a Deus aí, amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde nessa noite. Oremos ao Senhor, amém? Senhor, tu és bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Eu quero te louvar por mais esse dia que o Senhor nos dá, mais essa oportunidade de juntos, Senhor Deus, te adorarmos, de juntos, Senhor Deus, elevarmos nossos corações a ti, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Aleluia. Eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradeço por esse fechar de mês. Junho é um fechar de semestre.
e grandes coisas o Senhor tem planejado a realizar através das nossas vidas nesse final de semestre e começo também de semestre em julho, Pai. Então, em nome de Jesus, seja conosco nessa noite. Seja conosco nessa noite. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Toma os nossos lares, aonde nós estivermos, Pai, nossa casa, que seja um ambiente de adoração, Pai, que seja um ambiente de busca e de encontro também, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós te amamos, Senhor. Obrigado pelo seu amor e pela tua graça. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Que segurança sou de Jesus, pois nele tenho paz medalhos, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Jesus Cristo, o seu poder, conta essa história, cantando assim, conta essa história, cantando assim, na cruz foi Cristo. Deixará de ser contada por nós, é a razão dos nossos corações estarem aquecidos nessa tarde, Senhor. Vamos declarar só as vozes, só a igreja, declare esse refrão: conto essa história. Essa história, conta essa
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Esse louvor abençoado demais. Aleluia. Ainda mais interpretado pelo meu querido amigo, pastor Eduardo, companheiro de caminhada. Deus é bom em todo tempo. Quero compartilhar com você uma palavra, dar continuidade àquilo que o Senhor tem falado conosco, né, ao longo dessas 3 semanas que se passaram. Na primeira semana falamos sobre Neemias e as marcas de um consolador. Na segunda semana, sobre os atributos de um intercessor. E na semana passada, né, como realizar sonhos humanamente impossíveis. Glória a Deus. E o Senhor tem falado muito conosco. O Senhor tem falado comigo. Eu não sei você pode responder por si, mas Deus tem falado comigo através dessas palavras, né? E glória a Deus, eu sei que Ele tem realizado algo transformador, algo grandioso no meu coração, e eu espero que no seu também. Hoje, aquilo que o Senhor quer falar conosco é sobre reforma. Reforma, uma necessidade vital da igreja. Nós começamos a ler semana passada, Neemias 2, nós lemos do 1 ao 10. E hoje a gente vai dar continuidade do 11 até o 20. Amém? E eu quero ler com você. Na minha Bíblia tem título Neemias inspeciona o muro. Vamos lá. Versículo 11. Assim cheguei a Jerusalém, 3 dias depois. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, eu saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho, não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido e nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. E eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, glória a Deus. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalate, Tobias e Gesem souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Aleluia. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico
sobre Jerusalém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, essa é a sua palavra e eu sou grato a Ti por ela, porque é um presente que o Senhor nos dá. E como o Senhor tem falado conosco através, Senhor, do livro de Neemias, como o Senhor tem ensinado, ministrado aos nossos corações, louvado seja o seu nome. Continue a falar conosco hoje, Pai. É o meu pedido, Senhor Deus. A certeza de que o Senhor me ouve e que também me responde. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, uma reforma, ela se torna necessária. Uma passadinha aqui. Ela se torna necessária quando falta ao povo segurança, justiça e dignidade. Segurança, justiça e dignidade. E era isso que estava faltando para o povo de Deus. Veja bem, havia escombros, havia pobreza, desânimo, haviam decretos contrários, além de forte oposição. Era o ambiente que mais necessitava de uma reforma. Uma reforma se torna urgente quando o povo está desanimado, enfraquecido, está desunido. Se torna necessário e urgente quando os inimigos parecem prevalecer contra o povo. E no nosso contexto de igreja, quando os crentes estão desanimados, quando os crentes estão enfraquecidos, quando os crentes estão desunidos, quando começa a se levantar vários empecilhos e começam a prevalecer contra a igreja, inimigos da fé, da alma, começam a intimidar e fazer com que a obra paralise. Meus irmãos, quando faltam crentes comprometidos com Deus, quando faltam crentes que ousam desafiar e conduzir o povo a uma reação para restaurar a igreja, quando falta, aí fica evidente, uma reforma é necessária. Uma reforma é necessária. Uma reforma é necessária. Por que uma reforma é tão urgente e necessária na vida da igreja? Primeiro, para que a igreja pare de viver debaixo de vergonha. Segundo, para que a gente saiba que Deus está conosco. Terceiro, para que os inimigos da fé tenham seus planos frustrados. Para que o diabo tenha os seus planos frustrados. Dito isso, a gente precisa aprender sobre os princípios de uma verdadeira reforma na vida da igreja. Os princípios. Primeiro, a reforma da igreja. Meus irmãos, muitas vezes tem um pequeno começo. A gente está vivendo isso aqui na igreja, né? Nós temos reformas para fazer. Mas não dá para fazer tudo de uma vez. A gente tem que começar por um lugar. No caso nosso aqui, pela nossa cozinha, né, que já está em andamento e a gente teve que parar. Tem que começar de algum lugar. E muitas vezes é um lugar pequeno. Muitas vezes é um lugar pequeno. A reforma da igreja muitas vezes tem um pequeno começo. A gente não pode desprezar, não pode, o dia dos pequenos começos. Isso porque eu estou falando de uma reforma estrutural, né? Mas é uma reforma muito mais profunda.
Até porque a reforma que Neemias faz, ela vai além do que a reforma dos muros. Ela vai além, porque a vida de Neemias é usada por Deus para restaurar uma nação. E o Senhor tem nos chamado para nós reformarmos, não é só a nossa estrutura física, não. É a nossa estrutura, quem nós somos, como igreja. Tanto que o que o Senhor tem falado conosco ao longo desses meses? Sobre a restauração do seu altar no nosso lar, na nossa família. Deus está começando a reforma na nossa igreja, é na nossa casa. É no lugar mais simples que tem. Quem poderia imaginar, agora voltando à palavra, que a visita de Hanani, o irmão de Neemias, e a entrevista de Neemias, né, iriam desembocar nessa grande reforma na cidade de Jerusalém. Essa grande reforma. Já tinham 90 anos debaixo de escombros. Quem imaginaria que alguém um dia ia conseguir? Que alguém um dia ia conseguir o aval, inclusive. Meu Deus do céu, glória a Deus. Glória a Deus. É com Deus que nós conseguimos realizar feitos que são humanamente impossíveis. Então não subestime os pequenos começos, as pequenas coisas, como uma pequena visita, uma simples conversa, uma carta, um sonho, um plano. Não subestime os tempos, porque em todo tempo, em todo momento, em todo instante, em todo lugar, o Senhor pode falar com você. Creia nisso. Em nome de Jesus. A reforma da igreja precisa passar por uma avaliação profunda. Profunda. Versículo 11, a gente vê Neemias nos mostrando que é preciso avaliar antes de agir. Avaliar antes de agir. E isso deu a Neemias a capacidade de olhar ao redor, de olhar à frente, de olhar para dentro, de olhar por cima, para cima. O crente, meu irmão e minha irmã, segue a lei do carpinteiro. E de um carpinteiro. Mede 2 vezes, mas corta só uma. Corta só uma. A precipitação no agir pode pôr a perder grandes projetos. Agir afobado, sabe? Ficar afobado. Entusiasmo não é sinônimo de precipitação, de afobação. Não é. Neemias espera a hora certa para falar com o rei. E agora ele espera a hora certa para também falar com o povo. Olha isso. A hora certa. Ele entende que é preciso exercer a disciplina do silêncio antes de falar. A gente fala muito. A gente é muito bocudo, a gente é muito linguarudo. A gente sai contando para as pessoas os nossos sonhos. A gente sai contando para as pessoas aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, sem que Deus fale para que a gente faça isso. Porque a gente é afobado. Meu Deus do céu. A gente dá a munição na mão do inimigo. Olha isso. Imagina se Neemias simplesmente saísse por aí falando: ah, não, Jerusalém tem que ser restaurado, eu vou lá. Esse Sambalate, esse Tobias que estava ali, tu acha que eles não iam se levantar e arrumar algum jeito de até o rei matar Neemias? Claro que ia. Neemias pensa. Ele age no silêncio, com disciplina, com sabedoria, com discrição. A discrição é uma das marcas
crente sábio. Silêncio, muitas vezes, é mais eloquente do que muitas palavras. A gente deve escolher a hora certa de falar acerca dos nossos sonhos, dos nossos projetos. A hora certa. Fica isso como lição para nós. A hora certa. Assim a gente se mobiliza com mais força, assim a gente se mobiliza precavidos, com firmeza, contra aqueles que a gente sabe que vão se levantar. E vão, meu irmão, minha irmã. Uma dica que eu dou aos novos papais e às novas mamães é uma dica que me deram, né? Quando Priscila se descobriu grávida, os médicos falavam muito assim: anuncie a gravidez lá para o 3º mês, porque é um período muito delicado. E eu sempre dou esse conselho, porque é verdade. É um período muito delicado, de primeira formação, até anunciar, porque eu sei que tem pessoas que desejam mal, que se levantam contra, que falam muita besteira. Gente do céu, pensa num tempo para você ouvir ladainha, senão o tempo da gestação. Meu Deus do céu. As pessoas falam coisas que você nem pergunta, mas tudo bem. Meu Jesus. Meu Jesus. Então, ou fique mais tempo em silêncio, pense, analise, sabe? Planeje bem. Fale quando Deus falar para você falar. Em nome de Jesus. Uma outra lição que essa palavra nos ensina é que a reforma da igreja, ela não acontece pelas mãos de um só homem. Ela precisa de mútua cooperação. Mútua cooperação. O povo ouve o apelo de Neemias. Neemias apela ao patriotismo. A pátria deles pode ser restaurada. A terra deles, a moral deles, a identidade deles. Neemias abre os olhos daquelas pessoas para a realidade que eles viviam. Neemias, ele mostra que a gente não pode se conformar com o caos, com a crise, com a desonra. Neemias também chama o povo para trabalhar, principalmente. Primeiro ele desperta neles a percepção para tudo que eles estavam vivendo. E depois ele desperta neles o desejo de construir. E jamais aquela reforma ela teria sido feita se o povo não se envolvesse. Neemias não ia conseguir sozinho, ia estar construindo até hoje. Não ia ser construída sozinha, sem o povo ajudar. Não ia. Cada um precisa fazer a sua parte. E não adianta culpar os outros e apenas ver o que eles precisam fazer. Não, precisa botar a mão na massa. Precisa dar as mãos. Tal como a nossa igreja. Eu estou aqui como o primeiro que serve. Mas eu não posso nunca ser o único, meus irmãos e minhas irmãs. Nem eu e nem qualquer pastor ou pastora que por aqui passarem. Porque a igreja, ela é nossa. A igreja, ela é nossa. A mesma coisa da sua casa. A mesma coisa é na sua casa. Você sozinho, você não vai conseguir fazer nada. Convoque os seus. Oremos pelo nosso lar. Lutemos pelo nosso lar, em nome de Jesus. E meu irmão e minha irmã, a gente precisa entender. E para Neemias falar com o povo, antes ele falou com o rei. Mas para ele falar com o rei, antes ele falou com Deus. Glória a Deus.
A convocação, ela não vem do nada, ela vem antes do Senhor. Aleluia. Aleluia. Neemias mostra com exemplo pessoal: eu sou o primeiro a servir. Neemias é um líder. Ele não vem e fala assim, ó, vão lá e construam. É a terra de vocês. Não. Ele fala, venham, vamos construir juntos. Venham e vamos construir juntos. Neemias não tem interesse pessoal. Neemias, ele deixa o seu posto como copeiro do rei. Ele deixa esse posto de tamanha importância. Ele sacrifica a sua vida. E ele mostra que a união, a comunhão, ela nos protege contra o desencorajamento. A palavra de Deus fala. A palavra de Deus nos ensina isso. O cordão de 3 dobras é difícil de rebentar. A palavra de Deus fala. Fala sobre isso. Um não deixa o outro cair. A união, a comunhão, nos ajuda a enfrentar toda e qualquer oposição hostil que venha contra nós, porque não estamos sozinhos. Uma outra lição que essa palavra nos ensina é que a reforma da igreja, ela sempre vai provocar forte oposição. Sempre. Seja externo ou até mesmo interno. Neemias sofre problemas internos. Logo que Neemias chega a Jerusalém, ele teve uma constatação muito dramática. A cidade estava totalmente arrasada. Mais de 90 anos que a cidade estava debaixo de maldição, de escombros, de destruição. E para muita gente é uma causa perdida mexer em algo tão fundamentado. Dá medo, gente. Pelo amor de Deus. Pensa, se coloca no lugar de Neemias. Ele tem diante dele uma obra que pode ser impossível. E algumas pessoas até pensavam assim, melhor deixar as coisas como estão. Melhor não revirar essas pedras, Neemias. Neemias, não levanta essa poeira, não. Vai trazer muita coisa à memória que a gente quer esquecer. Não vamos dar conta. Os nossos inimigos vão zombar da gente. Ai. O primeiro a desanimar a gente é quem está perto. O primeiro. E como eu já vi isso, meu Deus do céu. Não, pastor, não mexe nisso, não. Deixa do jeito que tá. Não chama fulano, não, pastor. Não, gente. Só que Neemias também enfrenta problemas que são externos. Neemias parece que tem inimigos combinados. É fogo de todo lado. Sangue de Jesus tem poder. E a palavra fala sobre um tal de Sambalate, governador da Samaria, e de um tal de Tobias, que era um homem da nobreza dos amonitas. A gente viu isso na semana passada, esses personagens que aparecem. Só que agora surge mais um. Gesem, ou Gesem. E esse homem, segundo algumas descobertas arqueológicas, era o rei de Quedar. Era um rei. Olha isso, um nobre. E esses 3 inimigos externos, cercavam Jerusalém por todos os lados. Por todos os lados. Por todos os lados. A reforma, ela sempre provoca oposição. Mas que se levante quem quiser. Se levante quem quiser. Os inimigos, eles sempre vão se unir contra os propósitos de Deus, quando a gente se levanta para fazer a obra do Senhor. E Neemias, ele rejeita qualquer associação com os inimigos. Qualquer. Rejeita eles. Os inimigos usam diversas estratégias para paralisar a obra. Tentam se unir
algumas vezes, outras vezes tentam desprezar, outras vezes tentam se infiltrar, acusar, outras até matar. Usam de um monte de estratégia. Um monte. Mas Neemias, ele não desanima porque ele tem o Senhor com ele. Um crente precisa ter discernimento espiritual, precisa ser assertivo, saber para onde vai, saber quem o enviou, saber. Porque a gente precisa ter noção de uma coisa. Enquanto nós não vivemos os propósitos de Deus, enquanto a gente não começa a dar ouvidos ao Senhor, enquanto a igreja dorme, o inimigo começa a semear joio no seu meio. Diante da oposição dos inimigos, Neemias tem coragem para dizer a eles que a sua força ela está em Deus. E que eles estão excluídos dos privilégios da igreja e do trabalho. Não da igreja, né? Estão excluídos dos privilégios de caminhar com eles. Eles estavam ali só para destruir. Estavam ali só para tentar acabar com a obra de Deus. Neemias tem coragem para dizer a eles: não temos parte com vocês. Não temos parte com vocês. Identificar. São usados pelo diabo para estar aqui. A reforma da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, ela necessita da bênção divina. Ela necessita do impossível. E ela necessita do trabalho dos homens e das mulheres de Deus, do possível. A reforma, ela pode parecer impossível, por isso a gente deixa para o Senhor. E o possível a gente faz. Deus abre as portas, a gente passa por ela. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas sempre vão caminhar de mãos dadas. Deus é soberano, Ele é. E é Ele quem nos torna responsáveis. É Ele quem nos dá a obra nas mãos. É Ele. Em primeiro lugar, a bênção divina, a bênção de Deus, é a base para a restauração. É a base para a restauração, seja da igreja, seja da sua família, seja do seu casamento. Sem a ajuda de Deus, o nosso trabalho é vão. De nada adianta. A confiança, a fé em Deus é o maior incentivo e precisa ser o maior incentivo para a nossa obra. A fé em Deus. A fé de que o Senhor está conosco. E essa fé ela só existe porque o Senhor falou conosco. Não existe fé sem ouvir a voz de Deus. Entenda isso. E se não existe fé sem ouvir a voz de Deus, também não existe obra. Existe qualquer outra coisa. Mas a obra do Senhor não. Então, se a confiança em Deus é o maior incentivo à obra, meu irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã, ouçamos o que o Senhor tem para nós. Porque Deus tem uma poderosa proteção sobre as nossas vidas, o Deus dos céus. É Ele que está conosco, é Ele quem vai nos dar o bom êxito, porque foi Ele que falou. A gente não inventou do nada. A gente não chegou e falou, eis que te digo, eu profetizo que isso aqui vai dar certo. Se não for para dar certo, não vai dar não. Se não for o Senhor nos tocando, se não for o Senhor nos levantando, não vai acontecer nada não. Entenda isso. Caia inimigo por terra. O inimigo vai cair por terra se o Senhor mandar você falar isso. Porque às vezes o Senhor usa até o inimigo. Que é isso, pastor? Que heresia é essa? A Bíblia mostra isso. Às vezes o Senhor levanta até o inimigo. Para que eu e você aprendamos. A gente precisa começar a confiar em Deus. Porque quem confia em Deus não teme os adversários. Não teme os inimigos que se levantam. Entenda isso. A sabedoria de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade. O Senhor fala para gerar fé no nosso coração. E agora é nosso papel viver essa fé.
e fazer a obra dele. A vitória vem de Deus, mas nós precisamos empunhar as ferramentas de trabalho e também as armas de combate. É preciso se dispor e reedificar. Preciso se dispor e reedificar. Se dispor e reedificar. Se o Senhor falou, se levante, tome as ferramentas e as armas. Então faça isso, porque é o Senhor falando conosco. Como quando Samuel está confuso porque estão chamando o nome dele, ele pensa que é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, com muita sabedoria, diz: na próxima vez que chamarem o seu nome, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Próxima vez que chamarem o teu nome para uma grande obra, diga: eis-me aqui, Senhor. Para finalizar, a gente precisa tirar desse texto algumas lições práticas. Avalie antes de agir. Investigue antes de motivar. Silencie antes de falar. Dê o seu exemplo antes de dar ordens aos outros. Mexa o coração das pessoas antes de mover as suas mãos. Dependa de Deus. Resista aos inimigos. Coloque a mão na obra. Porque aí sim a reforma ela vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, que grande obra o Senhor tem para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Nessa noite dizemos: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, envia-me a mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, meus irmãos. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. Glória a Deus. Você esteja preparado para essa grande reforma que o Senhor já está fazendo. Amém? Você se disponibilize. Dizendo: Senhor, aqui estou eu. Me use. Me use. Me use. Aleluia. Aleluia. E hoje é o nosso culto de oração. Então a gente não pode deixar de orar. A gente não pode deixar de orar. Eu pedi para vocês compartilharam comigo ontem, no grupo, os seus pedidos de oração. Temos muitos pedidos repetidos, né? Mas eu quero orar com vocês. Amém? Coloque aqui também do lado dos seus pedidos, né? E leia no chat, né? Leia aqui no chat os pedidos dos irmãos e nós vamos orar todos juntos, né? Se eu pulei algum pedido, eu peço perdão, tá bom? Mas todos estão aqui, né, no nosso grupo do WhatsApp também, para você orar ao longo da semana, não só hoje, mas oremos em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui a lista. Vamos lá. Primeiro pedido foi meu, né? Pelo fechamento do semestre, do começo do novo semestre também, os planos de Deus para a nossa igreja. A irmã Maria José, ela pede oração por ela, para ficar atenta ao presente, pela sua irmã Carmen, pelo seu sobrinho Gabriel, pela família, os seus primos, Kleber, Márcia, pela Ângela. A Vanilda pede pelo trabalho do Donei, pela sua saúde, pela dela também, pela saúde da Débora, do bebê e do Wagner,
da Ana Beatriz, do Guilherme, pela saúde da sua cunhada Edith, toda a sua família, por todas as famílias da nossa igreja, pela família do irmão Joel e da irmã Betânia e suas filhas, né, que são nessa semana a nosso foco de oração, tá? Também pela família pastoral. E eu peço que vocês orem também por todas as famílias que ao longo das semanas nós estivemos orando, pela minha, pela família da irmã Vanessa, pela família da Débora, pelo Wagner, pelo Jorginho, pela Lídia, pela família da irmã Sueli, que foi a nossa última família que oramos, tá? Ore por eles. Não pare de orar, continuação. E a nosso irmão Joel, a nona Betânia. Eu também quero pedir para que vocês orem pela nossa programação que vai ter na semana que vem, tá? Que é o nosso Jantar dos Namorados. Esteja em oração, porque como vai virar um mês, esse mês não vamos ter o encontro de casais, né? Aí vamos celebrar nesse dia, né, o Dia dos Namorados. Então, ore, tá? Se você quiser participar, né, entre em contato comigo, entre em contato com a irmã Vanessa, né, dê seu nome, a gente vai reservar um lugarzinho lá, né, numa churrascaria, né, não só churrascaria, eu acho que também tem pizza, vai ser top. Deixa eu continuar a leitura. A irmã Vanessa Borges, ela também pede oração pela sua família, pelo seu pai e pelos seus irmãos. A irmã Vanessa oração também pelas suas vizinhas Sandra e Shirley, né, que na semana passada perderam sua mãe, uma senhora de 102 anos. O Senhor traga alento ao coração, um exemplo de fé, que agora está nos braços do Senhor. Pela família do irmão Jailson, pede oração também pela sua casa, seus pais, que demandam um cuidado, mas eles também, né? Jailson, Alísio, Gabriel, pelas famílias da igreja, pelo irmão Agnaldo, e mais uma semana aí se recuperando, glória a Deus, né, da cirurgia que fez, só motivos de louvar o Senhor, pelo irmão Jorginho, pela Lídia, né, pela sua família, pela sua casa, pelas famílias da igreja, amém. Que o Senhor continue abençoando. A Kedma pede oração também pela sua família, pelas famílias da igreja, a saúde de todos. A irmã Sueli pelos seus filhos, para que o Senhor abra portas de emprego, né? Também para que o Senhor cure eles, essa enfermidade que eles ao longo da vida lutam, né? As convulsões. Também pela irmã Elisa. A irmã Elisa pediu oração pela sua sobrinha, que quebrou o pé, teve que fazer uma cirurgia, né? Oremos pela vida dela, em nome de Jesus. Creio que foi um livramento, viu, Elisa? Eu creio nisso, né? Também pela sua família, pela família de Maria, né? Pelo Gleison, tem lutado contra a depressão e sua família também. A irmã Regiane pede oração também pela sua família, pelos queridos irmãos da nossa igreja. Amém, minha irmã? Glória a Deus. Das programações da nossa comunidade. E a irmã Raquel pede oração também pela sua vida e sua família, né? Também pelos pedidos de oração que a irmã Tati tem pedido também ao longo das semanas. As crianças que nós temos orado, né? Se alcance seus pais. Gente, são pedidos que nós temos. Outros pedidos, eu peço que vocês continuem encaminhando nos nossos grupos para nós orarmos ao longo da semana, tá bom? Eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar.
Pai bondoso, eu te dou graças. Graças porque o Senhor é bom em todo tempo. E o Senhor não falta nas nossas vidas, Pai. O Senhor é fiel e o Senhor cumpre tudo aquilo que o Senhor fala conosco. Aleluia. Tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Aleluia. Aleluia. Porque da sua boca só sai a verdade. Eu quero orar pelos nossos irmãos e irmãs. Senhor, primeiramente por esses que estão enfermos e estão, Senhor Deus, batalhando pela sua saúde. Paizinho querido, em nome de Jesus, se tudo isso que eles estão vivendo faz parte do teu plano, faz parte, Senhor Deus, do teu agir e dos teus sonhos para que eles cresçam, então, em nome de Jesus, Senhor, que nada impeça, Senhor Deus, os teus planos de acontecer. Que o Senhor dê a eles discernimento e também paz, uma paz que exceda todo entendimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eles vivam os seus propósitos, Pai. Mas, Senhor, se tudo isso que meus irmãos estão vivendo não condiz com a tua vontade, não condiz com o teu propósito eterno, então, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do maligno, nós repreendemos toda a ação de Satanás, que caia por terra agora todo o trabalho feito para destruir as famílias, que caia por terra agora toda a feitiçaria, que caia por terra, Senhor Deus, toda a brecha que os meus irmãos abriram, toda a legalidade dada caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Traz a cura, traz a restauração. Eles deem testemunho, Senhor Deus, da tua obra e do teu agir sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, traz libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro pelas famílias da nossa comunidade de fé, Pai. Estamos vivendo esse tempo de reforma, esse tempo de restauração, esse tempo de renovo. Aleluia. Porque queremos viver o teu evangelho nos caminhos da missão, de forma integral, Senhor. Ao ponto, Senhor Deus, de que tudo que fazemos, Senhor Deus, tudo que fazemos e vivemos, influencia ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai. Restaura o teu altar na nossa casa, restaura o teu altar, Senhor Deus, na nossa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome em tuas mãos essa semana a família do irmão Joel e da irmã Betânia, seus filhos, Senhor Deus, seu lar, sua história. Fortalece, Senhor Deus, a aliança dos teus filhos. Fortalece o casamento, o amor entre os filhos também, Pai, em nome de Jesus. Que os vizinhos ali, Senhor Deus, sejam impactados com o teu poder naquele lugar, naquela casa, naquela família, em nome de Jesus, Pai. E eles possam dar testemunho do teu agir. Em nome de Jesus, Pai. Entregue em tuas mãos nossa igreja. Entregue em tuas mãos as programações que vão vir. Logo menos vamos nos reunir como liderança. Que o Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, nos direcione, nos guie, nos mostre o caminho que o Senhor deseja para esse encerrar de ano, Pai. Essa segunda metade desse ano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, possamos viver todos os seus propósitos, Pai. É o meu pedido, na certeza de que o Senhor me ouve e que também o Senhor me responde, Pai. Obrigado por esse tempo de culto. Obrigado por esse tempo de palavra revelada, de louvor e adoração a Ti, mas principalmente pela oportunidade de orarmos e intercedermos uns pelos outros. Aleluia, Pai. Guarda nossas casas, entregamos em Tuas mãos toda a brecha que entramos, toda a responsabilidade, e Te pedimos um tempo de descanso, Pai. Em nome de Jesus. E que o nosso próximo encontro seja um tempo de festa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão
e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você tem uma semana abençoada, meu irmão e minha irmã, mas também que você possa ser um abençoador por onde você for, em nome de Jesus. Fique com Deus. Um grande beijo. Tchau. Até domingo. Igreja Metodista em Itaim Paulista, uma família para pertencer.